Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo desta quarta-feira. E olha, torcedor, eu poderia abrir aqui este Fala Gigante para falar sobre muita coisa. Falar principalmente sobre mercado. Até porque depois das dificuldades que o Vasco enfrentou contra a Água Santa no meio da semana passada e Nova Iguaçu neste último domingo, o que mais o torcedor vascaíno vem pedindo é por reforço, por contratações. E cobranças internas, vem também acontecendo muito nesse sentido sobre a chegada de novos nomes e automaticamente o Vasco da Gama volta a fazer força no mercado pela chegada de reforços na janela que vai se abrir no dia 1º e se fechará no dia 17. Mas infelizmente não será esse o assunto principal deste Fala Gigante. Sabe por quê, torcedor vascaíno? Porque domingo teremos a semifinal do Campeonato Carioca. Domingo, o Vasco da Gama enfrentará o Nova Iguaçu em uma partida que vai definir o finalista do grande campeonato estadual de 2024 do Rio de Janeiro. E sabe qual é a grande loucura? Que este jogo entre Vasco da Gama e Nova Iguaçu, a semifinal do Campeonato do Rio de Janeiro, não acontecerá no principal palco do Rio em si. Infelizmente, não foi aceito o pedido do Nova Iguaçu em mandar esse Vasco da Gama e Nova Iguaçu no Maracanã. O jogo estará acontecendo no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Um clima tenso, um clima muito chato. No dia 7 de abril, torcedor vascaíno, daqui a quase um mês, inclusive, aliás, menos de um mês, menos de 30 dias, será completo um ciclo de 100 anos da resposta histórica. Passam-se anos, passam-se datas e até 100 anos, e a história não muda. O Vasco segue indo completamente contrário ao que hoje diz o sistema. O Vasco segue sendo contra tudo e contra todos. E não à toa, hoje, o Vasco da Gama protestou. Hoje, a página do Vasco nas redes sociais não se calou e fez aí uma força. Porque mais uma atitude vergonhosa por parte do consórcio do Maracanã sobre o que aconteceu nestas últimas horas. Porém, enfim, vascaíno, antes de começar aqui esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, a gente tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão, sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante na parte da tarde, o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então contamos muito com você. Caso você ainda não seja um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Tranquilo, Vascão? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui este Acorda Vascão, antes de entrarmos nesse assunto, sobre Maracanã, falando sobre o que aconteceu nessa parte da tarde de hoje, quarta-feira, no CT Moacir Barbosa. Pois como está aparecendo aí nas imagens a vocês, o elenco do Vasco retornou às atividades, O grupo ganhou folga na segunda-feira, após enfrentar a equipe do Nova Iguaçu no domingo. Ontem, na quarta, ontem na terça, o elenco já retornou às atividades e hoje foi o segundo dia de preparação para essa partida que o Vasco estará enfrentando o Nova Iguaçu pelas semifinais do Campeonato Carioca. O Vasco terá terça, um dia, quarta-feira hoje o segundo dia, quinta, sexta e sábado, ou seja, uma semana livre de 5 dias para se preparar para essa grande semifinal do Campeonato Estadual. E será em um período importante, porque o que aconteceu? Hoje, a equipe do Vasco da Gama vem de um desgaste muito grande. E hoje, inclusive, a equipe do Vasco em si, ela necessitava, desse período de descanso que está tendo, e terá principalmente nessa próxima semana. É importante lembrar aqui a vocês, o Vasco fez jogos duros no Campeonato Carioca, na parte final, no terço final ali do Campeonato Estadual. O Vasco precisava de resultados, então o Vasco impôs um ritmo físico muito mais forte do que seus adversários, conseguindo até ser superior nessa parte física. Tecnicamente, o Vasco também foi muito forçado por Ramon Dias para conseguir desempenhar bem. Aquela vitória pelo placar de 4-0 contra a equipe da Portuguesa em São Januário foi um exemplo de como a equipe estava bem tanto fisicamente quanto tecnicamente, mas aquela partida veio seguida de outros jogos muito tensos. O Vasco, logo em seguida, inclusive,
A partida antecipou, melhor dizendo. Enfrentou o Marcílio Dias. Depois de enfrentar o Marcílio Dias em um campo alternativo em Santa Catarina, um campo pesado, uma competição dura que é a Copa do Brasil, o Vasco teve a primeira partida das semifinais contra o Nova Iguaçu. Depois, né, ou aliás, perdão, o Vasco teve um jogo decisivo no Campeonato Carioca para fechar a competição. Aí o Vasco enfrentou a equipe também, no caso do Água Santa, pela Copa do Brasil, mais um jogo muito desgastado fisicamente, o Vasco vem enfrentar o Nova Iguaçu. Então o Vasco vem numa batida de, em 2 semanas, 14 dias, ter disputado 4 jogos, o que não é normal nesse período de ano. Então o elenco fisicamente não estava pronto para sustentar essa carga de jogos, teve que atuar com essa carga de jogos e alguns atletas do elenco sofriam sérios riscos de lesões. A questão física foi um motivo de preocupação para a comissão técnica do Vasco neste último domingo contra a equipe do Nova Iguaçu. Inclusive, de acordo com informações aí do GE, através de uma análise feita da entrevista coletiva do técnico argentino Ramon Dias, a palavra desgaste foi citada exatamente 3 vezes na entrevista coletiva após o empate contra o Nova Iguaçu no Maracanã. O GE conseguiu apurar ainda mais, né? De acordo com informações aí do Globo Esporte, alguns jogadores nesse momento vêm jogando no limite. Essa maratona aí recente de jogos fez com que alguns atletas tivessem uma baixa no seu desempenho e, acima de tudo, né, a cada partida corressem sérios riscos de lesões. Falo aqui, dos atletas Paulo Henrique, que nitidamente, né, não está conseguindo desempenhar aquele Paulo Henrique que a gente viu com a camisa do Vasco na última temporada. Não à toa, o Paulo Henrique foi substituído nesse último jogo para a entrada do Puma Rodrigues. O Ramon não costuma fazer essa alteração, então realmente foi algo muito necessário. O volante Zé Gabriel também é um atleta que está abaixo fisicamente, de acordo com informações. E o meio-campo Payet também é um jogador que não está mais aguentando o ritmo físico deste início de temporada. E o Adson. O Adson, porém, ele nem sequer entrou em campo. O Adson foi poupado aí nesse último jogo contra a equipe do Nova Iguaçu e nem sequer foi titular, não à toa, né? O Cleiton Silva chegou e campo contra a equipe do Nova Iguaçu nesse último domingo. A informação que nós tivemos é que o Departamento de Saúde e Performance do Vasco avisou ao Ramon, olha, se colocar o Adson, há probabilidade de estourar o músculo. Então é melhor segurar ele um pouquinho. O Ramon segurou, optou pelo Cleiton ao invés do David. Então, hoje a situação física do Vasco da Gama, como elenco em si, era algo que preocupava. E essa semana livre dará aí uma oportunidade para que esse grupo consiga se recuperar fisicamente e consiga ter um bom desempenho domingo contra a equipe do Nova Iguaçu. O jogo já está marcado, né? Domingo, Nova Iguaçu e Vasco da Gama. No estádio, infelizmente, Raulino de Oliveira, dia 17 de março, às 4 horas da tarde, com transmissão aí dos canais Gold, Band Esporte e TV Bandeirantes. Então, vamos entrar nesse assunto, né? Vamos falar um pouquinho sobre essas semifinais de Campeonato Carioca. Por quê? Porque o Nova Iguaçu ele fez um pedido na última segunda-feira. O Nova Iguaçu domingo enfrentou o Vasco no Maracanã e qual era a informação que tínhamos? O Nova Iguaçu inicialmente não definiu qual seria qual estádio utilizaria, né, para mandar a sua partida. Por que o presidente do Nova Iguaçu optou por isso? O seguinte, o Nova Iguaçu tem um jogo importante contra o Vasco da Gama, tinha, né, uma primeira partida. Porém, caso nessa primeira partida o Vasco vencesse o jogo com uma diferença grande de gols, o Nova Iguaçu iria focar em conseguir reandar e não conseguir ali se classificar para a final do Campeonato Carioca, né? Não teria mais como objetivo uma classificação para a final, mas sim um objetivo em lucrar, um objetivo financeiro. O Nova Iguaçu conseguiu um resultado bom contra o Vasco da Gama, sendo até superior ao Vasco. Então, para o Nova Iguaçu e para todo o grupo, diretores, comissão técnica, é possível uma classificação contra o Vasco da Gama nesse próximo domingo. A gente até vai falar sobre isso mais amanhã, porém amanhã o Nova Iguaçu vai enfrentar o Internacional e vai poupar alguns atletas. Por quê? Que acredita que poderá se classificar contra o Vasco da Gama para a final do Campeonato Carioca. Mas não é esse o grande ponto desse vídeo, não é esse o grande ponto desse Fala Gigante. O presidente do Nova Iguaçu, após um bom desempenho, mesmo, né, não focando financeiramente, não focando em lucro, decidiu no Maracanã que a partida entre Vasco da Gama e Nova Iguaçu pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca iria ser realizada no Maracanã. E é muito legal. Por quê? Porque o Maracanã é o palco do futebol carioca. Na minha opinião, das fases finais ali, semifinal 1, 2, no caso o Fla-Flu, que está acontecendo de um lado, Vasco e Nova Iguaçu, que está acontecendo de outro, não deveria acontecer, na minha opinião, em nenhum outro estádio que senão o Maracanã. Se fosse Vasco da Gama e Botafogo, dois clubes que têm os seus estádios próprios, os dois jogos deveriam ser no Maracanã. Porque, na minha opinião, o futebol carioca em si, ele ganha quando tem uma partida das semifinais do estadual no Maracanã. Devia ter a ser, na minha opinião, uma regra ali, né? No regulamento do Campeonato Carioca. Semifinais, clássicos todos terão que ser disputados no Maracanã. Porque isso é o fundamental, é ao meu ponto de ver, né? Para que o futebol carioca ainda continue fomentado.
ter os grandes do Rio de Janeiro, ter os grandes jogos acontecendo no Maracanã. Mas não, por quê? Nova Iguaçu fez o pedido, solicitou ao consórcio do Maracanã para atuar no Maracanã, o consórcio, lembrando, que é formado pela dupla Fla-Flu, porém, até hoje, ao meio-dia, o Nova Iguaçu não teve nenhuma resposta, e Nova Iguaçu precisava de uma resposta até hoje, ao meio-dia. E aí o GE, através aí do jornalista Tébaro Schmidt, entrou em contato com o consórcio para entender o porquê o Nova Iguaçu colocou esse jogo para o estádio Raulino de Oliveira e não para o Maracanã. E aí, olha a resposta do consórcio, né? Limitou-se a dizer apenas as seguintes palavras, abre aspas. O Nova Iguaçu precisava de uma resposta até o meio-dia de hoje. Como o consórcio ainda estava analisando a solicitação feita, o clube, no caso Nova Iguaçu, optou por marcar logo o jogo no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda. Então, nem sequer respondeu, né, o questionamento de o porquê o Nova Iguaçu estará atuando no Raulino de Oliveira ao invés de atuar no Maracanã. Mas a nossa informação é que vai muito além disso. A informação que nós temos é que não é apenas por um horário que o consórcio não respondeu. É porque no último domingo, contra o mesmo Nova Iguaçu pela primeira partida das semifinais do Campeonato Carioca, o Vasco entrou com a seguinte frase, né, na sua camisa: Maracanã para todos. Essa frase foi sim um motivo, é claro, para dar uma cutucada nos rivais, no Flamengo e no Fluminense, que hoje é o consórcio do Maracanã, e também, é claro, para mostrar que o Maracanã em si é um estádio público, é um aparato público, que é para Vasco, é para Nova Iguaçu, é para Botafogo, é para Bangu, é para América. Mas, curiosamente, a frase Maracanã para todos é o slogan da campanha do Vasco da Gama para ser o novo administrador do Maracanã pelos próximos 20 anos. E qual foi a informação que nós tivemos? É que essa frase colocada na camisa incomodou o consórcio, a dupla Fla-Flu ficou muito incomodada com essa frase que o Vasco utilizou para jogar no Maracanã, que, de acordo com a lei, é um estádio que provisoriamente está nas mãos deles, e também não apenas a dupla Fla-Flu, como o governador do estado do Rio de Janeiro, que é o Cláudio Castro. Cláudio Castro, não gostou da frase Maracanã para todos e chegou até a tomar partido da situação, do tipo, vocês estão errados, né, em colocar uma frase. E aí, meu amigo, a pergunta que eu faço é o seguinte: o Vasco hoje participa de um processo de licitação. Esse processo de licitação tem por objetivo definir quem será o novo administrador do Maracanã pelos próximos 20 anos. Vasco, Flamengo e Fluminense como consórcio, ou o Banco BRB, né? Salvo engano, é exatamente isso. Mas melhor dizendo, a Arena 360, que é aí a empresa que hoje participa desse processo, que tem o Banco BRB por trás, uma empresa de Brasília. Tem três aí, grandes responsáveis que querem ser o novo administrador do Maraca. O Cláudio Castro é flamenguista. O Cláudio Castro esteve presente no último sábado contra a equipe do Fluminense, vestindo a camisa do Flamengo no Maracanã, no Fla-Flu que aconteceu. E o Cláudio Castro é o governador, né, do estado do Rio de Janeiro. O processo de licitação em que Vasco, Flamengo e Fluminense e Arena 360 estão envolvidos passa pela mão do Cláudio Castro, flamenguista. O TPU, que é o termo de permissão de uso que dá a Flamengo e Fluminense uma possibilidade de gerir o Maracanã a cada 6 meses, está sendo renovado há 3 anos, de uma forma incorreta. E aí a pergunta que eu faço é, sinceramente, eu não falo isso aqui com carinho, com felicidade, porque não tem como, mas vocês acham que o Vasco vai ganhar alguma coisa? Vocês acham que o Vasco vai ganhar algum processo de licitação? Meu amigo torcedor, é claro que não vai ganhar. Tá tudo comprado não, que é até duro de falar isso, né? Mas vamos falar aqui uma frase melhor. É um jogo já de cartas marcadas. Não tem como. Não dá para ganhar. É o cúmulo do absurdo saber que o governador do estado do Rio de Janeiro, o governador que representa eu que sou vascaíno, um amigo que é fluminense, um amigo que é botafoguense, um amigo que é flamenguista, esse governador, ele puxa para um lado. Isso é um absurdo. Queria entender como o governador do estado do Rio de Janeiro fica chateado, fica revoltado, fica boladinho, porque ele não gostou da frase Maracanã para todos, na camisa do Vasco. O que o governador do estado do Rio de Janeiro tem a ver com isso? Sinceramente, me responda que eu gostaria de entender. O que o governador do estado do Rio de Janeiro tem a ver com a frase na camisa do Vasco Maracanã para todos, a ponto de tomar um partido da situação? Ele é membro da diretoria do Flamengo? Ou é apenas amigo do Rodolfo Landim, que é o presidente do Clube de Regatas do Flamengo? É estranho, é cansativo, é chato a gente ficar falando sobre isso. E o Vasco, né, tomou um partido, é claro, não um partido mais incisivo, até porque não pode se tomar um partido mais incisivo, a gente vai explicar já já o porquê, mas o Vasco, através das redes sociais, com a imagem Maracanã para todos, diz assim, ó: o Maracanã de poucos faz mal ao futebol. É, no mínimo, lamentável a dificuldade em se jogar no estádio, e é lamentável. O Vasco sofre há anos aí, principalmente no ano passado e no ano retrasado,
com as tentativas frustradas de atuar no Maracanã e pedidos negados pela dupla Fla-Flu, mas o Vasco prossegue em texto e continua. Esses poucos nobres, e frase perfeita pelo Vasco da Gama feita, encastelados, não percebem o dano que causam ao campeonato e ao espetáculo, afastando o torcedor de um dos maiores palcos do esporte. Por que não, então, uma gestão compartilhada? Por que não? Estamos dispostos a administrar com todos e para todos, pelo bem do futebol, pelo bem do Rio e por um Maracanã para todos. E é a grande realidade. Infelizmente, hoje, a dupla Fla-Flu, ela não pensa no futebol carioca, e principalmente Flamengo, porque o Fluminense é apenas um mero dependente do Flamengo. O Fluminense não vive sem o Flamengo. O Flamengo consegue desenvolver aí um bom futebol, uma boa administração do Maracanã sem o Fluminense. Mas prosseguindo aqui, né? Enquanto essa dupla Fla-Flu não entender que o Maracanã é um palco do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, do Flamengo e principalmente do futebol carioca, para o bem do futebol carioca, o nosso futebol vai seguir sendo essa porcaria. Essa vergonha que é. Hoje o Rio de Janeiro é um futebol que está largado, entregue às traças, por atitudes como essa. Uma semifinal de carioca, e com todo respeito ao estádio Raulino de Oliveira, o estádio da Cidadania em Volta Redonda, mas uma semifinal de campeonato carioca sendo jogada no estádio da Cidadania, chega a ser brincadeira, chega a ser palhaçada, chega a ser um grande circo. Essa é a grande realidade. Prejudica o campeonato, prejudica o lucro que o Nova Iguaçu teria sobre essa partida, prejudica os direitos de transmissão, prejudica o torcedor que gostaria de ir ao estádio e acompanhar o Vasco da Gama, prejudica o produto, prejudica tudo. Danos foram causados a partir do momento que o jogo de uma semifinal de Campeonato Carioca está sendo marcada para o estádio da Cidadania. A dupla Fla-Flu, meus grandes parabéns. Vocês estão conseguindo a passos largos acabar com o futebol do Rio de Janeiro. E antes que você questione, né? Lucas, calma aí. Poxa, por que o Vasco não entra na justiça? Por que o Vasco não toma uma atitude mais forte? O torcedor vascaíno não pode. Por quê? Porque o mando de campo é do Nova Iguaçu. O mando de campo não é do Vasco da Gama. O Vasco não pode entrar na justiça por um mando que não é dele. Quem deveria entrar na justiça é o próprio Nova Iguaçu. Mas as informações que nós tivemos é que o Nova Iguaçu não teve o desejo de entrar na justiça para não criar qualquer atrito com a dupla Fla-Flu. E eu entendo, né? É um pequeno como o Nova Iguaçu querendo discutir com grandes como o Flamengo e Fluminense. Não tem nem sentido. Não tem nem lógica. Mas é isso, Vascaíno. O Maracanã é para todos, sim. Essa é a grande frase que nós temos a falar aqui a vocês. Maracanã não é da dupla Fla-Flu. E aí, meus amigos, se tem gente atrapalhando, tem gente defendendo. Porque o André Rizek, lembra dele? A gente aqui, em determinado momento do nosso canal, acho que há 2, 3 dias atrás, falamos sobre o senhor André Rizek, né? Um jornalista da TV Globo, do Grupo Globo, do Sport TV, que falou que as imagens vistas em São Januário contra o Água Santa teriam sido grotescas. E fez questão de comparar, né? As cenas vistas em São Januário, os cantos do torcedor vascaíno, com o que aconteceu naquela agressão, naquele atentado feito pela torcida do Sport e a torcida do Náutico. Ele conseguiu, a torcida do Fortaleza, perdão, ele conseguiu, ou aliás, tentou, né? Ele quis, não conseguiu, ele tentou e quis comparar um atentado às falas de torcedores vascaínos e ao que aconteceu em São Januário. Preconceito, isso pra mim é preconceito, tem um nome e sobrenome, é preconceito o nome do que o senhor André Rizek estava fazendo. E aí, meu amigo, a torcida do Vasco pega no pé do jornalista, porque ele pede também. E agora, à tarde, após as informações que Vasco da Gama e Nova Iguaçu seria no estádio da Cidadania, o André Rizek voltou a se manifestar sobre o Vasco da Gama, numa tentativa de defender o posicionamento da dupla Fla-Flu. E aí o Eric Faria, isso que é coerência, isso que é um jornalismo sério, isso que é um jornalismo que a gente se espelha, esse é o jornalismo que a gente gosta. O Eric Faria, que é um torcedor flamenguista, não é vascaíno, deixa o seu clubismo de lado e questiona o André Rizek. E fala que o Maracanã não é da dupla Fla-Flu. Ao flamenguista Eric Faria, eu bato palma, se pudesse aqui sem o microfone, mas eu posso, ó. Bato palma, porque isso que é coerência, isso que é verdadeiro jornalismo. Deve zelar, a dupla Fla-Flu deve zelar pelo bem do futebol carioca ou deve zelar pelo bem da dupla Fla-Flu? O Maracanã não é da dupla Fla-Flu, Rizek, esse é um ponto. Aí a gente vai discutir, mas está sob a administração da dupla Fla-Flu. Ok. Vai estragar o gramado, o Maracanã vai ficar parado 15 dias agora para a data FIFA. Nem seria esse um argumento também para não ceder, para não ter outro jogo seguido, sábado e domingo, já que a gente tem Fla-Flu sábado e domingo. Assim,
tá na cara, assim, não vejo motivo, nenhum outro motivo que não tenha sido uma retaliação mesmo para o que o Vasco fez com a sua camisa no jogo de domingo passado. Agora, assim, do todo, são só efeitos colaterais do que acontece com o Maracanã. O Maracanã é um estádio público, um estádio que foi construído lá em 1950 com dinheiro público, passou por reformas com dinheiro público, na última custou mais de R$1 bilhão, e o que a gente tem hoje é um Frankenstein, porque os próprios Flamengo e Fluminense não são donos dali, porque quando o Vasco quer, joga. Quando a Conmebol quer fazer a final da Libertadores, Flamengo e Fluminense tem que jogar fora. Quando a seleção quer jogar e com todo direito, joga. Enfim, Então, como vocês viram aí, né, torcedor vascaíno, volto a repetir ao Eric Faria apenas os meus parabéns. Muito legal ver uma postura como essa, ainda mais, né, não deixando palavras como a do senhor André Rizek indo completamente contrário àquilo que é o correto, àquilo que é o certo. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante. A gente não vai demorar para voltar. Já estaremos aí com Boa Noite Gigante por volta de 9, 9h30 da noite. Vai ser um horário curto, né, entre os vídeos hoje, mas é assim para a gente continuar entregando os 3 vídeos por dia a vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem o nosso canal, deixem a sua opinião nos comentários e, como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.